Meu nome é César Calegari. Bom dia, meu nome é César Calegari, eu sou secretário de Educação Básica do Ministério da Educação. Eu quero cumprimentar a todos que nesta manhã participam da terceira videoconferência sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Eu quero transmitir a todos vocês, que são os coordenadores, também os dirigentes municipais e estaduais de educação, professores, colegas nossos, primeiro cumprimentá-los por ontem, né? Ontem foi dia do professor, e com isso saudar todos os educadores brasileiros, nós que nesse instante estamos nos preparando e já agindo no sentido de colocar em movimento talvez um dos maiores programas de educação que o Brasil já vivenciou, né, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Eu transmito também a você e a toda a equipe, né, os cumprimentos do ministro Aloysio Mercadante, que está acompanhando de perto, detalhadamente, os preparativos aqui dentro do Ministério da Educação, para que tudo funcione à perfeição em relação aos preparativos e às ações em apoio a esse compromisso de todos nós em relação à alfabetização de todas as crianças até o terceiro ano do ensino fundamental. Alguns de vocês que estão participando pela primeira vez desta videoconferência, acho que vale a pena lembrar alguns elementos relacionados ao Pacto Nacional. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, ele surge da constatação de que, embora tenhamos todos nós realizado um bom trabalho, vocês têm realizado um bom trabalho garantindo a alfabetização das crianças brasileiras até o terceiro ano do ensino fundamental, quando nós sabemos aí se encerra o ciclo de alfabetização, até muitas crianças são alfabetizadas até antes mesmo desse período, ou até desta idade, porque ao terceiro ano do ensino fundamental, muitas crianças estão em torno dos 8 anos de idade. Por isso que nós temos esse compromisso de alfabetizá-las até os 8 anos, quando elas concluem o terceiro ano do ensino fundamental. Mas há muitas crianças que não conseguem atingir a esse resultado tão essencial. E crianças que não conseguem ser plenamente alfabetizadas até os 8 anos, até o terceiro ano do ensino fundamental, acabam transportando esse déficit educacional para muito tempo depois no seu percurso educativo. Nós estamos determinados, né, com o apoio de todos, a mobilização de todos, desde o Ministério da Educação, as prefeituras municipais, secretarias estaduais de educação, a garantir que todas as crianças, sem exceção, estejam plenamente alfabetizadas na idade própria, né, que é exatamente até o terceiro ano do ensino fundamental. Essa situação, como eu estava dizendo para vocês, ela é um pouco desigual ainda no Brasil. Em alguns estados, o índice de crianças não alfabetizadas é muito alto ainda. Em outros estados, esse índice é menor, mas ainda existem crianças que chegam ao final do ciclo de alfabetização sem estarem alfabetizadas, e é esse compromisso que nós estamos celebrando. Mais de 5.200 municípios brasileiros já assinaram o pacto com o Ministério da Educação e os 27 estados também, as secretarias estaduais de educação, o que mostra que há uma consciência generalizada no Brasil sobre a importância de realizar bem o trabalho de alfabetização de todas as crianças. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, ele envolve alguns compromissos. O primeiro, acabei de dizer, compromisso de alfabetizar todas as crianças até o final do ciclo da alfabetização, 8 anos de idade. Mas não há um outro compromisso também, o compromisso dos estados de apoiarem os municípios no seu trabalho de alfabetização das crianças. Isso é uma coisa muito importante. E o terceiro compromisso de todos nós, realizarmos todos um processo de avaliação no terceiro ano do ensino fundamental. E essa avaliação, que será desenvolvida pelo INEP, aqui do Ministério da Educação, será uma avaliação do nosso trabalho, do nosso esforço, portanto, uma avaliação da proficiência das crianças no terceiro ano do ensino fundamental. Além do pacto propriamente dito, com esses objetivos que eu acabei de dizer, existem as ações do pacto, que são ações que o Ministério da Educação vai desenvolver em apoio aos municípios e aos estados, e que envolve 3 dimensões fundamentais. A primeira e mais importante dimensão, sobre a qual nós vamos falar bastante hoje, é a formação dos professores alfabetizadores de todo o Brasil.
são 360 mil professores alfabetizadores. E os professores alfabetizadores são a peça central. Sem eles não há alfabetização correta e adequada das crianças brasileiras. Investir na sua formação, apoiá-lo na revisão dos seus conhecimentos, no desenvolvimento das suas tecnologias e das suas estratégias, isso é talvez a missão mais importante envolvendo as ações do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. Foi elaborado entre as melhores universidades do Brasil, que tem grande especialidade na área de alfabetização, um bom programa, um bom roteiro formativo que terá 2 anos de duração. O ano de 2014, né, e o ano de 2013. Né? Então, já no ano que vem, os 360 mil professores alfabetizadores no Brasil, nós vamos aqui detalhar, né, quem são eles e como é que eles devem se posicionar, deverão passar por esse curso que já foi desenvolvido por esses especialistas e pessoas que têm grande experiência na atividade de alfabetização. Muitos professores que estão lá na sala de aula nos ajudaram a organizar esse curso, que leva também em muitos dos conhecimentos que nós conseguimos acumular ao longo dos anos em torno do proletramento, que já é conhecido por muitos de vocês. Então, vamos falar muito das atividades de formação, as atividades de formação continuada, que terão 2 anos de duração. Vamos conceder não apenas a certificação para os professores alfabetizadores, e o mais importante é que eles terão condições, inclusive uma bolsa de estudos especialmente destinada pelo Ministério da Educação aos professores alfabetizadores de todo o Brasil, para que eles possam realizar com tranquilidade, já que as atividades formativas vão acontecer fora do horário comum das aulas e, portanto, poderão acontecer nos sábados, eventualmente à noite, mas os professores alfabetizadores receberão essa bolsa de estudos e os certificados das universidades parceiras que estarão supervisionando todo esse processo em todo o Brasil. Quem serão os professores dos professores alfabetizadores? Serão o que nós estamos chamando aqui de orientadores de estudo. Nessa sessão de hoje da videoconferência, nós vamos falar muito sobre um processo que já começou, que precisa acontecer agora, que é a indicação por vocês dos orientadores de estudo, que serão as mulheres e homens especialistas, preparados especialmente para dar a orientação de trabalho para os professores alfabetizadores no Brasil inteiro. A segunda dimensão que eu gostaria aqui de chamar a atenção é a questão dos materiais, livros, materiais didáticos que estarão à disposição de todos nas escolas que têm classes de alfabetização em todo o nosso país. O Ministério da Educação já selecionou, o FNDE, que é do Ministério da Educação, está realizando agora o processo de compra para colocar até o mês de fevereiro, antes mesmo do início das aulas, o que há de melhor de livros e materiais didáticos para os alunos e para os professores. Todas as classes de alfabetização no Brasil, além de livros didáticos de alunos e também o livro de orientação para os professores, terá também uma pequena biblioteca de literatura da melhor qualidade, especialmente selecionados esses títulos para que as crianças possam começar, né, já desde o primeiro ano do ensino fundamental, a terem acesso à literatura, a ter o gosto pela leitura, que são ingredientes tão essenciais. Isso já está sendo realizado pelo Ministério da Educação e, portanto, as classes de alfabetização estarão plenamente abastecidas com esses livros, materiais didáticos, que incluem, inclusive, jogos de apoio ao processo de alfabetização. Então, isso já está sendo feito. Logo mais, vocês, nas escolas, é importante lembrar que as escolas precisam estar preparadas para receber todo esse material de excelente qualidade e de apoio ao processo de alfabetização das crianças. A terceira dimensão que eu gostaria de dizer para vocês é o processo de avaliação. Um compromisso desta natureza, dessa envergadura, dessa importância, que é alfabetizar todas as crianças na idade certa, no momento adequado, até o final do ciclo de alfabetização, terceiro ano do ensino fundamental, isso precisa ser monitorado. E o processo de monitoração envolve 3 dimensões. Primeiro, a avaliação diagnóstica permanente, porque em processo de formação continuada, os professores alfabetizadores serão apoiados para realizarem sempre, a cada momento, a cada dia, a cada mês, o processo de avaliação de cada um dos seus alunos, compreendendo a sua evolução, compreendendo o seu desenvolvimento e podendo estabelecer estratégias próprias para cada criança,
para vencerem as suas dificuldades e progredirem tranquilamente no curso da alfabetização. O segundo ponto começa o ano que vem, que é a aplicação da Provinha Brasil. Muitos de vocês conhecem a Provinha Brasil. A novidade é que, no ano que vem, os resultados da Provinha Brasil serão lançados de tal forma que você, a própria equipe da Secretaria de Educação do município, além dos diretores de escola e o próprio professor, saibam ter uma visão mais totalizada de como é que andam as suas turmas, como é que andam as crianças da cidade, como é que andam as crianças das redes estaduais que estão em processo de alfabetização. Portanto, um elemento de avaliação diagnóstica que permitirá, ao final do ano que vem, que nós saibamos bem os esforços complementares que haverão de ser realizados no ano de 2014, quando as crianças, que no ano que vem estarão no segundo, em 2014 elas estarão no terceiro ano e, portanto, vamos avançar para que todas possam ser, de fato, plenamente alfabetizadas. Então, estão aí os dois elementos que se completam com o terceiro. No terceiro ano, portanto, em 2014, uma avaliação externa e universal realizada pelo INEP, ela terá também uma característica diagnóstica, mas será a avaliação do nosso trabalho, do meu, do seu, das equipes, dos professores, das escolas, garantindo, portanto, o compromisso, a realização do compromisso de alfabetizar todas na idade certa ao final do ciclo de alfabetização. O quarto componente que eu gostaria aqui de lembrar a todos vocês é que nós todos estamos preparados para um sistema de gestão, gerenciamento e acompanhamento de todo esse movimento. Muito nós vamos falar sobre isso hoje, né? Daqui a pouquinho o Eduardo vai assumir aqui a palavra e ele vai falar a respeito da entrada no ar do CISPACT, o sistema especialmente desenvolvido aqui pelo Ministério da Educação para acompanhar, monitorar e implementar todas as medidas, inclusive aquelas de natureza administrativa, que vão levar à eficiente mobilização de todos os recursos para o processo. O Eduardo vai falar, por exemplo, que já a partir de sexta-feira o CISPACT estará no ar e você terá condição de entrar nesse sistema já fazendo o lançamento do nome, dos CPFs, enfim, de todos os professores orientadores que já estarão, a partir do final desse ano, começo do ano que vem, participando das atividades formativas, se preparando para receberem os seus colegas professores orientadores a partir do ano que vem. Eu aqui encerro essa apresentação inicial dizendo que todos nós aqui do Ministério da Educação, a começar do próprio ministro Aloysio Mercadante, sabemos que talvez essa seja, de todas as ações que temos desenvolvidas aqui no Ministério, talvez a mais importante. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa significa o compromisso de fazer corretamente, fazer bem feito um trabalho que é de direito das nossas crianças, o direito delas estarem alfabetizadas no momento mais adequado. Nesse instante que eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem é que todos nós devemos nos preparar. Acabamos de passar por eleições municipais, né, os que estão hoje sob a liderança dos municípios, no processo dos municípios, e é muito importante que tudo aquilo que já viemos trabalhando ao longo desses últimos meses seja também transportado, né, pelas equipes novas, né? Sempre haverá algum tipo de movimentação nas equipes municipais de educação. É muito importante que você transmita os dados, as informações, as preocupações, os preparativos para a jornada que se inicia já com toda a velocidade a partir do ano que vem. Então, esse processo de preparo é muito importante, assim como é muito importante que vocês mobilizem as escolas e informem a todos os colegas educadores a respeito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Eu quero já adiantar que esta semana ainda o Ministério da Educação fará chegar a cada um dos diretores e diretoras das escolas estaduais e escolas municipais uma primeira notícia do pacto propriamente dito, dizendo inclusive para os diretores e as suas equipes, inclusive os seus professores, que eles devem se reportar às diretorias e secretarias municipais de educação e, ao mesmo tempo, às secretarias estaduais de educação e os próprios sites do Ministério da Educação para conhecerem mais detalhes a respeito desse grande programa nacional, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Nós estamos mandando essa